Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Jesus nos envolva a todos. Que Deus nos abençoe. Mais uma oportunidade de reflexões, né? A fraternidade é uma das decisões mais importantes que a gente pode tomar no nosso dia a dia. E talvez a base para essa boa decisão e para muitas facilidades do nosso caminho seja a consciência de que realmente somos espíritos imortais. Isso me vem muito à mente. Porque saber que é um espírito imortal, a gente ouve muito falar, mas conscientizar-se de que realmente somos. Que a partir da consciência mesmo que nós tenhamos e que somos imortais, aí as nossas atitudes começam a mudar naturalmente. Porque a gente vê que a escola em que nós nos encontramos, escola maravilhosa, é apenas uma das infinitas escolas que existem no universo. E uma coisa importante que os Espíritos dizem, olha, cada um de nós que está aqui hoje matriculado na escola, participou ativamente da programação que está desenvolvendo. Eu acho isso impressionante. Se a criatura realmente se dedicar a entender esse fato, que, por exemplo, o campo familiar em que nós estamos envolvidos, nós programamos. Vê que negócio. As dificuldades que hoje nos atingem, nós já sabíamos. E o que é que nós prometemos lá? Nós todos prometemos, com exceção daqueles, os Espíritos dizem, que existem criaturas que não participaram ativamente dessa programação por falta de equilíbrio mental. Então reencarnam em dificuldades maiores do que a nossa. Mas não é o nosso caso. Nós temos famílias, nós temos trabalho. Então, nós participamos, sim. Nós participamos. Então, não deve representar novidade nenhuma para nós, nenhuma dificuldade, se tivermos consciência de que somos realmente o espírito imortal. Porque, às vezes, a gente eu acho que eu sou, mas não é eu sou. Estava lendo um livro Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda. Lá tem um espírito que é de uma hierarquia bem superior e que veio em visita a um ambiente espiritual onde vive Manuel Filomeno de Miranda. E na mensagem ele diz, olha, a realidade que somos, espíritos imortais em essência, é o Espírito quem diz, tem sua origem e permanência fora das limitações materiais. De qualquer mundo físico. Pessoal, a realidade que somos, espíritos imortais em essência, tem sua origem e permanência fora das limitações materiais de qualquer mundo físico, que poderia não existir sem qualquer prejuízo para o processo de evolução. Ou seja, o planeta é só uma escola. Nós somos cidadãos do universo. Então, a dificuldade que nós apresentamos é unicamente responsabilidade nossa. Ou seja, é uma falta de consciência desse ser extraordinário que é o espírito, que viaja pelo espaço. Nós estamos contidos num ambiente miúdo, apertado, maravilhoso. É uma escola maravilhosa. Mas às vezes não avançamos por falta de vontade. É como diz Leon Denis, a vontade é que move o homem. O homem é a vontade. Falta-nos muitas vezes a vontade. A fraternidade está aí, na questão da vontade. A gente quer mais as imperfeições interiores que somos nós, que as temos, aí nos
se transformam em obstáculos para alcançarmos essa mudança. Mas se nós quisermos mesmo, nada vai poder obstacular. Basta a gente querer. Porque tem uma personagem que eu gosto muito de usar nessas reflexões que a gente faz, que é Sara. Sara, ela é apresentada pelo Dr. Bezerra de Menezes. O Dr. Bezerra de Menezes recebe um pedido de Antônio de Pádua, espírito, para atender a um pedido de Sara, a mulher. Sara é católica e ela tem como, vamos dizer assim, um santo especial para ela. Ela chamava lá o Santo Antônio de Pádua. E ela faz um pedido a Santo Antônio de Pádua. E Dr. Bezerra de Menezes diz, através de Rômulo Pereira, que Antônio de Pádua pede que ele, Bezerra de Menezes, vá atender. Viu como funciona? Aí Dr. Bezerra de Menezes vai, e quando chega na casa onde está Sara, que é uma tragédia que está acontecendo em torno de um parto, aí ele vê Sara na sala da casa, uma mulher dos seus 35 anos, uma pessoa comum, e Sara está ajoelhada diante de um altar. Ela não é espírita. Veja só, não é a condição religiosa que vai nos levar a isso ou aquilo. Sara, ela é católica, ela tem uma fé tremenda em Antônio de Pádua. E aí ela está ajoelhada e pedindo pela amiga Angelita. O doutor Bezerra de Menezes diz que, quando entra, ele percebe a mulher dos seus 35 anos de idade e uma coluna luminosa que partia em direção ao espaço, que era o resultado das preces de Sara. Então, veja, Sara tornou-se capaz disso através de que processo? Amando, sendo fraterna. Ela nem era espírita, veja que detalhe. Porque a gente lê em muitas obras espíritas sérias, criaturas que realizam coisas fantásticas, rapaz, e até às vezes, antes de surgir o espiritismo. E agora nós que somos espíritas, que temos a codificação nas mãos, e aí sabemos que somos espíritos imortais, e às vezes não conseguimos. Ela já conseguiu. Em todos os tempos, há esse registro lá no passado de figuras extraordinárias, homens e mulheres, mais mulheres. É interessante, eu observo nas leituras que faço que mais as mulheres é que conseguiam esse feito, e eu acho que ainda conseguem esse feito, só as mulheres. Mas os homens também conseguem. Então veja, é a consciência. Sara, ela tornou-se capaz de uma prece que não era um fiapo de luz, era uma coluna luminosa que alcançou Antônio de Pádua. Aí eles mostram bem que aquilo é o resultado de um longo trabalho. Ali está a Angelita vivendo uma tragédia, aí ela fica paralítica. A Angelita tem uma mãe, que é a dona Matilde, o esposo, que é Alípio, e a Angelita, paralítica, precisa de assistência permanente. Aí começa o problema. Porque dona Matilde diz, olha, eu sou a mãe, mas eu preciso cuidar da minha casa. Então a doente passou a não contar com o auxílio da própria mãe. O esposo Alípio diz, olha, eu sou jovem, eu tenho que viver a minha vida. E veja que a fraternidade aí, ela, na hora cadê a fraternidade? Eu não sei se com a gente poderia acontecer assim. É uma reflexão que a gente pode fazer, porque esse sentimento, ele é construído, nós construímos. Ah, fraternidade, que coisa bela, é bela. Mas é o resultado de um trabalho árduo. Que a partir do momento em que eu tenho consciência que sou um ser imortal, fica mais fácil. Fica mais fácil, porque aí eu sei que eu empregando o meu tempo
de uma maneira mais segura no campo da fraternidade, é um benefício extraordinário para mim. Sara não tinha esse conhecimento, mas ela já havia desenvolvido uma segurança tremenda. Aí a mãe se afasta de Angelita, o esposo arranja um amante, uma menina de 16 anos, que mais tarde, é incrível, a mãe da menina vem falar com a própria Angelita para que ela fale com o marido, para que o marido dê assistência à filha dela, veja que coisa. Mas aí Sara estava junto, e Angelita suporta a dificuldade. Mas quem é Sara? É só uma amiga. Mas é uma amiga que sentia aquela necessidade de estar junto. Ela transformou a casa da doente. O Dr. Bezerra de Menezes disse que ela ensinava, aí trazia crianças para a casa de Angelita. Ela levou a cama de Angelita para a sala, transformou numa sala de aula. Ela trazia amigos que visitavam a Angelita com certa frequência, porque os parentes sumiram. Aí esse comportamento, ele está atrelado mais à questão do egoísmo, que é completamente oposto à questão da fraternidade. Porque vencer o mundo é só uma questão de decisão nossa, mas nós só vamos conseguir vencer o mundo através de um esforço tremendo, vencendo primeiro que tudo, eles dizem bem, a nós próprios. Porque a grande dificuldade, eles dizem, o obstáculo maior essa conquista nossa está em nós mesmos. É daí o trabalho maior que se deve realizar. No Livro dos Espíritos, na questão 799, Allan Kardec pergunta assim, de que maneira o Espiritismo poderá contribuir para o progresso? Como é que pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Os Espíritos respondem, destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse, seu ponto crucial. Porque, olha, nós viemos do espaço, aí passamos aqui um estágio, aí retornamos para o espaço. Mas a grande questão é como nós retornamos. E os Espíritos dizem que mesmo nós, espíritas, estamos retornando muito mal, em todos os títulos, com a codificação inteira debaixo do braço, e sem ter feito bem a lição. É por isso que eu fico pensando comigo, refletindo, que o importante realmente é essa questão de conscientizar-se quanto à imortalidade da alma. Porque essa consciência aí faz que a gente olhe a família com outros olhos, o trabalho, a dificuldade com outros olhos. Aí passamos a perceber que é da nossa vontade que depende, tanto encarnado quanto desencarnado, que às vezes essa dificuldade que nós sentimos, que são do espírito, elas prosseguem conosco para o mundo espiritual, a mesma teimosia e às vezes as mesmas inconsequências. Por isso a importância dessa consciência, que a gente consiga vencer. Tem um livro que nós compramos aqui na Federação Espírita Pernambucana, que é de Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça é considerado conhecido como o gigante deitado. Tem muitas histórias sobre Jerônimo. Ele foi muito ajudado por Chico Xavier, quando homem, Jerônimo Mendonça homem. E aí Jerônimo Mendonça, através da médium Célia Xavier de Camargo, aí ele escreveu um livro lindo, um livro muito importante, cerca de 350 páginas, mas que a gente lê quase de um fôlego, porque é um livro muito embasado na codificação espírita. E Jerônimo Mendonça conta as experiências dele como espírito nessa viagem ao longo dos séculos.
tem um ponto interessante que eu achei, não vou contar a história do livro, é só esse ponto, em que ele não se chamava ainda Jerônimo Mendonça, porque Jerônimo Mendonça foi nessa última encarnação aqui, mas era o mesmo espírito, e ele sofreu muito, sofreu muito. E desencarnado, ele não era um sujeito malandro, não era mau, já nessa fase que é narrado no livro. E ele, quando desencarna, ele se vê num ambiente, é como se fosse um deserto, e ele num oásis. Ele acorda naquele ambiente, escutando o som de uma cascata, um córrego. E ele encontra ali uma amiga, uma pessoa que ele conhecia de quando encarnado, que participou do seu sofrimento. E essa moça lhe dá muitas orientações, esclarece muito sobre a vida do espírito. E ela diz a Jerônimo da necessidade dele olhar para frente. É o que eles dizem os espíritos tudo para a gente aqui. É de não se apegar a coisas do passado, não guarde rancores. Veja, perdão, a importância do perdão. E Jerônimo fica realmente naquela fase embevecido com a companhia dela, com aquele ambiente super agradável, desencarnado. E a motivação que ela dá, mas o tempo vai passando e vai virando rotina naquele ambiente apesado e aprazível. E aí ele começa a lembrar daqueles que lhe fizeram sofrer. E ela percebe, ela diz, Jerônimo, não lembre, não guarde rancor, porque para permanecer aqui onde nós estamos, esse seu comportamento vai tornar inviável essa... E ele promete, mas ele não consegue vencer a si próprio. Veja só, é como se fosse uma ferrugem dentro dele que o leva a vivências do passado, ao rancor, à mágoa. Parece que é assim com a gente também. Às vezes a gente quer se aproximar de alguém, mas a gente não consegue. Estava conversando com um amigo. Ele aparece, às vezes, quando eu vou em direção a fulana, eu prometo que quando eu chegar lá, eu vou dizer para ela, eu vou fazer as pazes, mas quando eu vou chegando, a vontade vai diminuindo, e ela às vezes me recebe já com uma agressão, aí a vontade vai para zero. Jerônimo não conseguiu manter-se sem os rancores, que os rancores é que nos fazem muito mal. Principalmente para a criatura que desencarna rancorosa, porque André Luiz mostra bem que quando a criatura chega no plano espiritual, o que ela primeiro lembra são aqueles que ela deixou. Então vencer o mundo significa vencer a nós mesmos. Conseguir olhar para os outros sem sentir mágoa. É um desafio. Porque a gente se sente muito magoado. E essas muitas mágoas, mesmo para o espírita, Eurípides Bassanufo, que diz no livro Tormento da Obsessão, faz com que muitos desencarnem muito mal. Essa falta de capacidade do perdão. Aí Jerônimo insiste em lembrar daqueles que realmente lhe fizeram muito mal. O relato que ele faz através de Célia Xavier de Camargo é muito forte. E de repente ele se vê fora daquele ambiente. Espírito desencarnado, e se vê junto daqueles a quem ele não conseguiu perdoar. Está junto. Pronto. Era o que ele queria. Mas ele se arrepende porque ele lembra das palavras da amiga e ele gostaria de ir, mas já não dá mais. Aí é quando ele relata no livro Asas da Liberdade, fantástico esse livro. A federação aqui vende esse livro. E ele inicia então um processo de obsessão. Ele torna-se um obsessor. Mas veja, por que é que ele tornou-se um obsessor? Porque ele não conseguiu limpar a ferrugem que estava com ele. Eu não sei se a nossa dificuldade está por aí também.
Essa ferrugem, que ferrugem a gente sabe, a gente usa Bombril, né? Mas o Bombril, o melhor que existe, é o Evangelho de Jesus. É por isso que o Evangelho é tão essencial para a nossa caminhada. E eles dizem, rapaz, leia, eles repetem muito. E até afirmam que a falta de leitura nossa do Evangelho é um problema, porque se nós atentássemos mais para a leitura e para o que o Evangelho diz, seria mais fácil. Seria mais fácil. E essa ferrugem, às vezes, caminha conosco, enquanto nós estamos aqui, usando das tribunas espíritas. Usando da tribuna e enferrujado. Por isso que essa consciência de ser um espírito imortal, ser essa figura extraordinária que viaja pelo espaço, eu acho que é a base para que a nossa vontade surja e aí a gente possa olhar para quem está do nosso lado, em casa, no trabalho e perdoar. Porque lendo um trecho do Evangelho, aqui tem um trecho que diz: pedi e vos será dado. Olha, isso é uma afirmativa. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Isso não é dirigido aos católicos, dirigido aos protestantes. Aqui é dirigido a todo mundo. Aqui é do Evangelho. Bater a porta e vos será aberta, é uma afirmativa. Sara entendeu isso. Por isso que ela se concentrava ali diante de Antônio de Pádua, e a coluna luminosa se estendeu e foi buscá-lo no infinito. Antônio de Pádua. E aí ele pediu a doutor Bezerra de Menezes, vá lá, por favor, e atenda ao pedido dela. Está no livro Dramas da Obsessão, isso aí. Quer dizer, ele está dizendo, pedi e vos será dado, porque se nós pedirmos como Sara pediu, a gente pode conseguir também. Nós também temos essa condição, só que ela conseguiu de uma maneira talvez mais fácil, porque tinha merecimento. Ela trabalhou. É tanto que Angelita, a doente, não era nem parenta dela. O marido foi buscar a amante, as farras, a bebida. A mãe foi cuidar dos seus afazeres, deixou a filha paralítica. E ela pegou-se com a doente e ao longo de meses, de anos, não a abandonou. É interessante isso. Como é que pode alguém conseguir fazer tal coisa? Imagine se fôssemos nós. Parece que é um sentimento que quando ele desabrocha, a pessoa não pode mais ficar parada. Isso que moveu, quem sabe, a irmã Dulce, moveu a Madre Teresa de Calcutá, mais do que a ninguém, ao próprio Chico Xavier. Fantástico. O Divaldo Franco. Quer dizer, esse sentimento que a fraternidade, essa coisa belíssima, que nos fará um grande bem, ele precisa ser conquistado. E aí a conquista, ela deve ser realizada principalmente com aqueles que estão mais juntos de nós. E a nossa dificuldade geralmente é com aqueles que estão mais juntos de nós. E aqueles que estão juntos de nós, nós programamos e dissemos, deixa vir, porque agora vai ser diferente. Bom, como é que está sendo? Eu fico refletindo muito isso comigo próprio. A minha família é grande. As dificuldades de relacionamento incríveis que ninguém explica. Só o Espiritismo explica, só Allan Kardec explica. Mas se nós tivermos a consciência e pedirmos, a gente resolve. Porque Sara não é melhor do que nós. Sara apenas trabalhou mais. Mas nós podemos também trabalhar. Aí aqui o do Evangelho ainda diz, do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pede a luz que deve iluminar a tua estrada e te será dada. Não é pedir para tirar os problemas. É pedir ajuda. E ela virá.
pede a força de resistir ao mal e a terás. Isso é uma coisa nossa, é minha, é sua. Não dependemos de ninguém para conseguir isso aí, só de segurança e determinação nossa. E viemos para aqui para isso. Viemos só para isso, porque nós não somos daqui. Nós estamos numa escola que é um planeta físico, mas nós somos do espaço. Aí Deus permitiu que tomássemos um corpo físico e aqui estamos matriculados, mas já já retornaremos e com que bagagem? O que foi que nós conseguimos? Eu fico pensando nisso. E quando chega um ano novo como está agora, 1º de janeiro, a gente se enche de ânimo e promete milhões de coisas que às vezes, infelizmente, já chega no meio do ano e a gente vê que não fez nada, que nem começou a fazer. Nem começou a fazer. Mas tudo depende realmente, exclusivamente, da nossa iniciativa. Pede a força de resistir ao mal e a terás. Pede a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-te. Quer dizer, pede assistência. Mas a pedir assistência é preciso também, eles dizem, fazer por merecer. Porque uma coisa que os espíritos dizem é que os nossos lares, e todos os lares, André Luiz mostra muito bem isso, existem desencarnados que dividem o espaço conosco. Eles mostram bem. E esses desencarnados, eles mostram que eles são convidados nossos. Ora, convidados são. E como é que nós os convidamos? Porque nós nem sabemos da existência deles. Se perguntar quais são os que estão lá em casa, eu não sei. Como é que eu os convidei? Como é que nós os convidamos? Aí eles mostram com uma lógica irrefutável, meu amigo, é de acordo com o que você pensa e de acordo com o que você faz. Então veja que negócio mais simples. Se eu mudo meu pensamento para o bem, só vou convidar espíritos bons. Se eu mudo a minha atitude, só vou convidar espíritos bons. Olha, se eu sei disso e eu me conscientizo que é assim, por que é que eu não faço? É aquela ferrugem que não permitiu que Jerônimo Mendonça permanecesse onde estava. E ele não conseguiu esquecer os inimigos. Aqueles que realmente o fizeram sofrer muito na última etapa reencarnatória. A amiga dizia, Jerônimo, cuidado, não alimente pensamentos nesse sentido, que você não poderá permanecer aqui. E ele não conseguiu, porque a ferrugem foi mais forte. E ele, de repente, se viu fora. Então, essa ferrugem, nós podemos identificá-la em nós e trabalhá-la. E qual é o instrumento que eu posso usar com segurança? O Evangelho. O Evangelho. Porque não é só o conhecimento que vai resolver o nosso problema. O sinal que ele disse é Manuel Filomeno de Miranda, aqui mais adiante. Mas veja onde a gente está lendo aqui, ó. Pede a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-te. E como anjo de Tobias irão servir-te de guias. Pede bons conselhos e nunca te serão recusados. Isso é uma afirmativa que estão dizendo. Não é dizendo, católico, peça um bom conselho, ou você é espírita, peça. É todo mundo. É todo mundo. Não depende da questão social, da cor, da raça. São todos os espíritos. Peça e você vai obter. Principalmente se fizer por onde. Se trabalharmos compreendendo melhor aqueles que estão à nossa volta. O Evangelho é muito simples de entender. A dificuldade é de vivenciá-lo. Diz que Manuel Filomeno de Miranda diz aqui, olha, o conhecimento apenas, veja o que Manuel Filomeno de Miranda diz no livro Tormentos da Obsessão, o conhecimento apenas não basta. O conhecimento, ele torna a pessoa como se fosse diferenciada. Mas olha, o conhecimento apenas não basta. Não basta para oferecer resistência a pessoa alguma, o conhecimento.
ante as inclinações para o mal e para a desordem interior. O conhecimento não basta, ele diz. Aí ele diz o seguinte: após consegui-lo, quer dizer, conseguir o conhecimento, faz imprescindível vivenciá-lo. Aí que está o problema. O Evangelho está aqui, a gente lê e não tem dificuldade em entender. Não tem dificuldade. É simples demais. O Livro dos Espíritos dá para entender muito bem. Faz imprescindível vivenciá-lo passo a passo, momento a momento, mantendo vigilância e coerência na conduta, a fim de não se comprometer negativamente, desviando-se do caminho da retidão. Então, aprendeu, agora faça. Aí é o desafio para nós espíritas, que sabemos que somos um espírito imortal, sabemos dessa programação que é realizada, temos em detalhes essas informações todas. Tá bom, meu amigo? Está fazendo o quê? Como é que está sendo a sua produção do seu trabalho? Como é que estamos nos preparando para voltar para casa? Porque ninguém fica aqui definitivamente, não tem jeito. Todos precisaremos voltar para o nosso ambiente no plano espiritual. Como retornaremos? Aí é que está o problema. Mas, olha, se eu sei que eu terei que retornar e não sei a hora, o melhor seria realmente era compreender todo mundo e perdoar. E perdoar. Principalmente no ambiente do lar, a gente perdoar. Porque a família é a base, a gente sabe. A fraternidade é linda. A fraternidade é um sentimento que é construído. Sara, do nosso exemplo aqui, Sara construiu aquilo dentro dela. Tanto que você levava o pensamento, o doutor Bezerra dizia, meu amigo, não é um fiapo de luz, é uma coluna luminosa que ela projeta no espaço. Como será a nossa prece? Estamos em casa e nos concentramos, será um fiapo de luz ou uma coluna luminosa? Né? Porque essa produção é nossa. Exclusivamente nós. E ele diz, olha, através da caridade é que nós poderemos conseguir isso aí. Não tem mistério nenhum. Não tem mistério. Qualquer pessoa pode conseguir. Ah, eu sou espírita, mas não é suficiente. Tanto que Eurípides Barçanufo diz aqui, ó, tem muitos encarnando desarrumado. É melhor. É tanto que ele diz, ó, esse livro aqui, Tormentos da Obsessão, relata alguns casos de espíritas que chegaram mal. E profundos conhecedores, até mesmo palestrantes de renome, mas palestrantes de multidões. E chegaram lá a pé. Porque a questão está naquilo que nós lemos aqui. Destruir o materialismo, o Livro dos Espíritos diz, que é uma chaga da sociedade, e ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse, qual o maior foco que eu devo dar na minha caminhada. A vida futura, do Livro dos Espíritos, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que ele pode assegurar seu futuro pelo presente. Pelo presente. Aí a gente pode, nós podemos. Porque o Evangelho, ele não deixa dúvida, ele diz aqui, ó, pedi e vos será dado. É Jesus dizendo, peça, você recebe. Isso não é mais ou menos, é pedir e obter. Mas pedir e obter se fizer também. Se fizer também. É preciso obter o merecimento da resposta e aceitar como ela vem. Porque o lar, a gente sabe, é a célula sagrada de todo o edifício da civilização. Nós copiamos isso no livro de Divaldo Franco. Ele diz assim, o lar é a célula sagrada de todo o edifício da civilização. Mas nós somos todos uma só família, a grande família formada pelos homens todos, sob a bênção providencial de um Pai único. Então o lar é a base, a família é a base. E quando André Luiz diz no livro A Vida Continua, ele mostra bem
Evelina Serpa e Ernesto Fantini, que quando eles chegam lá, a preocupação imediata é quem ficou. Cadê o meu marido? Cadê a minha mulher? Cadê fulano? Cadê ciclano? Queriam rever. Aí Emmanuel diz aqui no livro Pão Nosso, ó, a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. A luta em família. É Emmanuel quem diz isso no livro Pão Nosso. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas, se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Vê como ele é muito claro. Como é que nós vamos querer ajudar 100 a 1000, se ainda não conseguimos entender 5 ou 10 que estão do nosso lado? É por isso que o foco, sendo a família, a atenção volta nossa espírita para a família, que é a base do crescimento, e aí a partir daí, nesse pequeno grupo, começamos a aplicar o perdão. Porque o perdão, às vezes, em família, já é uma grande dificuldade, com muitas exceções, claro, muitas exceções, mas é geralmente uma grande dificuldade. Esta indagação, é Emmanuel que diz, esta é indagação lógica, que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Como ajudar 100 ou a 1000, se eu não consigo arrumar 3 ou 4 ou 5 ou 10 que estão à minha volta? Então essa consciência de ser um espírito, aí ajuda a vencer a nós mesmos. Vencendo a nós mesmos, a gente vence o mundo. E o espírita, nós espíritas, temos um quadro hoje delineado que fortalece muito nosso ânimo, a esperança de que tudo está certo. Esses problemas que acontecem no país, no mundo, porque acima de tudo eles mostram bem uma coordenação muito forte. Há um Deus que cuida de tudo. Não são os homens que vão conseguir fazer como querem, porque os homens são espíritos como nós, filhos de Deus, e que Deus é quem comanda a todos nós. Tem livro de Manuel Filomeno de Miranda, Amanhecer de uma Nova Era, em que ele mostra um quadro interessantíssimo. Ele visita comunidades que eles dizem no livro Amanhecer de uma Nova Era, que estão se multiplicando em todos os países. Comunidades que são verdadeiras cidades fluídicas, situadas aqui, próximo do plano físico, onde espíritos que vêm de uma outra dimensão, muito mais avançados que nós, se preparam e não vão, eles estão já há um bom tempo reencarnando entre nós. Veja, então, se essas criaturas estão mergulhando em nosso ambiente e nos ensinando pela base, ora, é porque tudo vai dar certo. Lá no livro Amanhecer de uma Nova Era, tem uma colocação que eles dizem, eles chamam de santuários, santuário da esperança, que são verdadeiras comunidades fluídicas, que esses espíritos vêm de lá, se preparam ali para reencarnarem. E por que esses que vêm de fora? É porque eles já não estão sujeitos às quedas que nós estamos sujeitos. Eles já vêm para exemplificar pela base. É mudando hábitos. Crianças que surgem com outra mentalidade. São espíritos que vêm ensinar fazendo. A Manuel Filomeno de Miranda diz, esses santuários vêm sendo construídos desde o fim do século passado, quando começaram a hospedar nossos generosos amigos benfeitores em muitos países do nosso querido orbe. Então, veja, há uma preocupação de Deus com a nossa casa, muito grande. Alunos muito mais adiantados que nós, eles vêm para se misturarem conosco e nos ensinarem a
Agora eles dizem, olha, vai haver uma mudança, e esse é o grande objetivo, passando o planeta de provas e expiações para mundo de regeneração, e aí aqueles que não estiverem adaptados, aí não reencarnarão mais aqui, já serão levados para outros ambientes, mas mais tarde poderemos voltar, quando nos corrigirmos, se for o nosso caso. Então veja, essa leitura de obras como essas de Manuel Filomeno de Miranda, que revela essas comunidades fluídicas, elas devem nos dar alegria, nos dar uma segurança tremenda, está tudo certo. O que precisamos é mudar os nossos hábitos. Aí sim, quem precisa, porque muita gente já faz a submissão certinha, mas aqueles que julguem que precisam mudar os nossos hábitos, nos tornarmos mais fraternos e principalmente mostrarmos essa mudança no pequeno grupo onde estamos inseridos. É um desafio. É um desafio. É um desafio que eu gosto de dizer, um desafio para nós espíritas, porque às vezes nós temos também os nossos lares tumultuados, e é um desafio, é um chamariz para que a gente demonstre a lição bem aprendida. Mas veja que esses santuários, como mostra Manuel Filomeno de Miranda, eles já estão aqui desde a metade do século passado, e essa gente está se infiltrando entre nós, nos ajudando. E principalmente eles dizem, aqueles que foram missionários do passado, aqui no nosso planeta, e que estão também reencarnando. A exemplo de Emmanuel, que é muito comentado, que ele já está reencarnado, ninguém sabe onde, mas tem um livro de Dona Marlene Nobre, que é Pedaços do Meu Espelho, que é uma biografia de Chico Xavier, livro excelente, Marlene Nobre, e ela comenta lá que já reencarnou Dona Laura, aquela que é de um livro Nosso Lar, com Ricardo, que era o seu esposo, e que dizem que Emmanuel reencarnou com elas. Mas onde? Ninguém sabe. Também ninguém sabe. E nem vai conseguir descobrir. Mas são informações dos livros. E aí eles dizem que é o seguinte, que esses missionários vêm nos ajudar pela base. E no livro Transição Planetária, Manuel Filomeno de Miranda diz, olha, os novos obreiros do Senhor, que são esses que vêm de um plano bem mais adiantado que o nosso, esses novos obreiros do Senhor se sucederão ininterruptamente, alterando os hábitos sociais, os costumes morais, a literatura e a arte, o conhecimento geral, ciência e tecnologia, imprimindo novos textos de beleza que despertarão o interesse, mesmo daqueles que momentaneamente encontram-se adormecidos. E já estão aí, já estão reencarnando. É tanto que no livro Transição Planetária, a gente falou antes em Amanhecer de uma Nova Era, em Transição Planetária, Manuel Filomeno de Miranda acompanha alguns deles aos lares onde vão reencarnar, acompanhado do Dr. Bezerra de Menezes. Só que ele diz, olha, antes, porém, de chegar a esse momento, a violência, a sensualidade, a abjeção, os escândalos, a corrupção atingirão níveis dantes jamais pensados, alcançando o fundo do poço. Está no livro Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, do Meridivaldo Franco. Então veja, parece que já está acontecendo. Piorado, pior do que está, difícil. Na questão do que eles estão falando aqui. Trata-se, portanto, de um movimento que modificará o planeta para melhor, a fim de auxiliar a alcançar o patamar que lhes está reservado. E nós estamos nesse meio, nós participamos. E qual a maneira mais segura da nossa participação? Nos tornarmos fraternos, vencendo a nós mesmos para vencer o mundo. O que adianta se as preocupações materiais nos dominarem e nós voltarmos atormentados para o plano espiritual? Eles dizem bem, a programação que
nós fizemos de lá para cá, que nós fizemos, nós prometemos lá que pode deixar que agora eu vou e vou conseguir. Se não conseguimos, eles dizem bem, a falha é exclusivamente nossa. Eurípides Barçanufo, que é de Sacramento, Minas Gerais, é fantástico, porque Eurípides tem duas biografias que nós lemos de Eurípides, que é uma de Jorge Risini e outra de dona Corina Novelino, que a Federação tem aqui, inclusive, para vender, esses dois livros já vi. E Eurípides foi fantástico, porque quando Eurípides tomou conhecimento, Eurípides era católico e frequentava a igreja atuava muito na igreja, dirigia um grupo lá que era um grupo de São Vicente de Paulo, na igreja católica. Mas quando ele tomou conhecimento numa reunião espírita, disso que nós falamos que é um espírito imortal, Eurípides Barçanufo, ele mudou completamente. Foi uma coisa impressionante. Eu fico pensando, e por que é que a gente não consegue mudar? Ele mudou porque já havia, como Sara, realizado um trabalho anterior. Ele apenas recordou. Porque a partir do momento que ele tomou conhecimento de ser um espírito imortal, ele nunca mais esperou que os pobres viessem até ele. Ele ia procurá-los. Ensinar o evangelho nos mais diferentes ambientes. Ele dedicou-se integralmente à assistência à pobreza. Eurípides Barçanufo. Que é a mesma coisa que fez Chico Xavier. Mas Eurípides, ele conseguiu feitos extraordinários, que é mostrando que é o resultado do trabalho realizado pelo Espírito. Ele tem fatos mediúnicos, quem quiser ler sobre Eurípides, vai ver que são fantásticos. Ele dava aulas no colégio Allan Kardec, aí em Sacramento, e as crianças já eram acostumadas. Quando ele entrava em transe, ele parava e as crianças já sabiam, ficavam esperando que ele retornasse à normalidade e ele contava. Aí, em certa ocasião, ele entra em transe, ele silencia, aí quando retorna, diz, olha, eu acabei de fazer um parto. Ele está ali com as crianças. Enquanto Jorge Risini. Eu acabei de fazer um parto e o marido está vindo a cavalo me chamar desesperado para eu ir fazer, mas eu já fiz. Aí ele vai entrar, ele está apiando o cavalo. Aí o marido entra aflito, doutor Eurípides, por favor, vamos, minha esposa. Ele diz, olha, eu já fiz o parto, pode ir. Ele diz, como? Deixa de brincadeira, minha esposa está... Ele vai com o homem, para que o homem veja aí. Quando ele chega lá, a esposa diz, doutor Eurípides, voltou por quê? Eu estou bem, o bebê também. Ele se transportava, se materializava e fazia o parto. Ora, mas como é que se consegue isso? Através de trabalho. Eurípides já vem trabalhando há muito tempo. Todos esses médiuns extraordinários que demonstram muito a produção que fazem, nós também podemos fazer. Porque até Jesus disse que nós podemos fazer o que ele fez. Ele mesmo disse. Então, isso é o resultado de um trabalho realizado. Sara, aquilo é uma exclusividade de Sara, aquela coluna luminosa que atingiu o infinito. Não. Aquilo é um resultado de um trabalho feito. Para ela chegar até ali, ela amou muito. Ela não deixou de ser um problema na vida de muita gente. Ela não tornou-se mais um obstáculo para muita gente. Ela desenvolveu uma coisa fantástica, que é a boa convivência. Não ser um problema. É o caminho que a gente também pode percorrer. Porque às vezes nós queremos ajudar, como diz Emmanuel, a 100, a 1000. Meu Deus, como é bela a fraternidade. Jesus. E a gente chora até assistindo reportagens. Mas Emmanuel diz, meu amigo, como é que você vai ajudar a 100, a 1000? Você não consegue ajudar a 3 ou 4, 5 ou 10 que está do seu lado. É uma reflexão que nós deixamos aqui nesse início de ano. E feliz porque é algo que também estamos procurando fazer. Uma luta desesperada para realizar com o conhecimento do Evangelho.
mas ciente, muito consciente que tudo vai depender exclusivamente da nossa vontade. Porque São Vicente de Paulo diz aqui, olha, o homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, se antecipa ao infeliz, sem esperar que ele lhe estenda a mão. São Vicente de Paulo que diz aqui. O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, isso é no Livro dos Espíritos, que é a questão 88888A. Tem esse comentário de São Vicente de Paulo. O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, se antecipa ao infeliz, sem esperar que ele lhe estenda a mão. E ele diz uma outra frase interessante que eu copiei de lá. Sede indulgentes para com os defeitos vossos semelhantes. Em lugar de menosprezar a ignorância e o vício, instruí-os e moralizai-os. Isso a gente pode fazer. Nós podemos. No ambiente que estamos, a gente pode ajudar em muito. A questão é querer. A questão é a vontade. Ah, eu sou um espírito imortal. Tá bom, e daí? Vai fazer o quê? Né? O meu lugar é o espaço. Tudo bem, que maravilha. Mas para isso é preciso trabalhar no ambiente que nós estamos. Que Deus nos abençoe, nos ilumine nesse novo ano que inicia e que em 2017 nós consigamos realmente ser mais fraternos e possamos surpreender os nossos que vivem conosco. Quem sabe? Surpreender os nossos e nos surpreender com a nossa capacidade de amar, de sermos fraternos. Muita paz para todos.